Então era tudo um sonho? Fujimoto conseguiu estragar o final de Chainsaw Man com esse último capítulo. E o que aconteceu com o Aki e com a Rize? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que aconteceu no capítulo 232 de Chainsaw Man, explicar o final e inclusive trazer teorias do que pode realmente ter acontecido. Então, o capítulo começa ali, né, com o Denji de volta na casa dele e ele tá parecendo que tá acordando e a gente descobre que ele acha que tudo aquilo lá é um sonho, né? Ele começa a falar que, nossa, foi um sonho bom e tal, não sei o que, eu gostei desse sonho. Aí, quando a gente leu essa cena... Ele não faria isso comigo. Então, minha interpretação é que não foi um sonho. Tudo que aconteceu foi real, sim. E vamos lá pra isso. Que o Pochita, ele não é o demônio da motosserra. O Pochita foi responsável por esse reset. Ele fez o reset lá. Com esse reset, ele criou talvez uma nova realidade, não sei. Mas, tipo, as coisas que aconteceram não foram anuladas. Essas memórias, né, do que a gente viu até agora, elas estão no subconsciente do Denji. Elas aconteceram de fato, só que mudou a cabeça do Denji, fazendo com que ele pensasse que tudo foi um sonho. Mas tem um gringo que fez uma mega teoria que agora faz muito sentido, que vai explicar exatamente que o Pochita não é o demônio da motosserra, e a gente conseguiu perceber agora. Então, a teoria do gringo diz que o poder do Pochita não é só apagar conceito como a gente achava que era. A ideia mais provável é que ele faça alguma coisa mais complexa do que isso. Ao invés de ele destruir os conceitos, o Pochita ele vai mudar a forma de como eles vão existir na realidade. Ou seja, tipo, o Pochita, quando ele engole lá um conceito, esse conceito não vai sumir completamente. Ele pode ser esquecido, atrasado, modificado ou até recriado depois de um outro jeito. É como se o Pochita estivesse mexendo em como o mundo funciona e mudando a história e como as pessoas percebem isso. Por isso que existem algumas teorias de que os eventos foram alterados, que certas coisas nunca desapareceram de verdade e que até a vida do Denji pode estar presa em um ciclo controlado por ele, né? Então, tipo, o Pochita, ele não é um demônio comum, né? Pra essa teoria do gringo, ele fala que o Pochita é tipo um demônio primordial que consegue alterar essas coisas, né? Porque a gente viu que os demônios que o Pochita engolia, né, o Chainsaw Man, eles eram, tipo, desaparecido o conceito que eles representavam, né? Então, assim, a gente ficou achando que era isso, mas aparentemente, de acordo com a teoria do gringo, não. Né? É uma explicação que faz até sentido, porque no último capítulo, na verdade, 231, quando a gente vê o sacrifício lá do Pochita e ele se engole, era para as motosserras não existirem, mas só que no capítulo 232, as pessoas sabem o que são motosserras e tem uma existência da motosserra, porque a Power, ela faz uma motosserra de sangue e dá ela pro Denji, só que ele larga para poder salvar a Asa. Só que, pô, não era pra isso estar acontecendo, o povo não devia saber o que é uma motosserra. Como que eu falei, né, é que o gringo contou que, tipo, o Pochita, ele muda como esses objetos vão existir na realidade. Então, por exemplo, pro gringo também, que eu não botei nada aqui, mas na teoria o Pochita, ele tem algum poder aí que consegue juntar as realidades de alguma coisa assim. Então, por exemplo, né, se as motosserras realmente tivessem parado de existir, que nem era pra ter acontecido, pô, demoraria um tempão pra elas voltarem a serem criadas. Mas de acordo com o gringo, o Pochita, ele vai, tipo, não apagar completamente esse conceito, mas sim modificar ele e aí depois de algum jeito esse conceito vai ser recriado. Então, por exemplo, os humanos poderiam ter, sabe, sei lá, descoberto de novo como queria a motosserra e feito a motosserra. E o Pochita tem essa habilidade de, tipo, só apagar um conceito por um tempo específico e aí depois esse conceito vai ser recriado de novo, entendeu? Só foi esquecido por um certo período de tempo. Mais ou menos é assim que o gringo decidiu que seria o poder do Pochita. Enfim, mas aí o que resume isso tudo é: o Pochita não é um demônio comum, ele tem um poder que, sei lá, mano, ele consegue reescrever a realidade, decidindo o que vai existir, como e quando pode voltar, né? Basicamente é isso. O Pochita é um demônio super poderoso, mas ele não é o demônio da motosserra, ele tem muitos poderes além disso, entendeu? Tem muita gente falando também que ele é o demônio do sonho, enfim, um monte de coisa, mas o que vocês acham que ele é? Mas essa é uma teoria que faz bastante sentido, até se a gente parar pra pensar. O Pochita, no capítulo 231, ele se sacrificou lá. Porque é o seguinte, na parte 2 inteira a gente viu que o Denji, ele estava cada vez mais se afundando numa tristeza lá. O motivo do Denji estar todo ferrado e triste assim, é culpa do Chainsaw Man, entendeu? Mesmo o Pochita não querendo fazer mal pro Denji. Entendeu? Muita gente queria matar ele, e aí o Denji cada vez queria, ele ficava mais triste. E ele tava num ciclo muito vicioso. Acontecia uma coisa legal na vida dele, ele ficava feliz, e ele achava que ele ia viver uma vida muito legal, mas aí, tipo, uma coisa acontecia que, pô, alguém morria explodindo na frente dele, só que o problema é que isso acontecia, tipo, várias vezes. E o Pochita se sacrificou. O que aconteceu com este homem? O que aconteceu com a Rize? O que aconteceu com esse povo, cara? Que todo mundo achou que ia voltar, mas não voltou. E vambora pra explicação. Nessa nova linha do tempo, depois desse reset, a gente teve a Power de volta e a Nayuta de volta também. A gente vê que tudo que aconteceu no capítulo 1 continua, né?
O Denji tá lá na casa dele, ele tá trabalhando pro Yakuza ainda. E como o Potita não existe, ele ainda tem a doença do coração. E na parte que ele é atacado pelos demônios zumbi, ele não tem Potita pra curar, não. A Power aparece lá e aí salva ele dando sangue dela pra ele, beleza. E aí nessa parte, que era pra Máquina aparecer, a Nayuta aparece, a Máquina não existe e tal. Mas essa realidade é que a Nayuta virou chefe lá do Segurança Pública. A Máquina não existe nessa realidade. O Aki, ele se torna caçador de demônios, porque o demônio da arma ataca a família dele lá, e ele quer vingança, e a Máquina aparece, recruta ele, e aí ele quer vingança, e a Máquina fica manipulando ele e tudo mais pra ele atrás do demônio da arma. Tá ligado? A Máquina nunca vai encontrar o Aki e falar, vem aqui pra segurança pública, eu vou te dar vingança e você vai ser meu cachorrinho. Não acontece nada disso, não acontece nada disso. E a outra pergunta é da Rizzy, o que aconteceu? Da Rizzy também é similar. Toda a missão da Rizzy foi, ela tem que pegar o coração do Chainsaw Man e trazer pra União Soviética. Então agora, a Rizzy tá lá na União Soviética, sendo treinada e sendo tratada como uma máquina sem sentimentos nenhum. Porque todo o propósito da Rizzy era que, tipo, ela era uma das crianças escolhidas lá um programa secreto da União Soviética de criar crianças que têm poderes ultra mega poderosos lá. E, se eu não me engano, eles faziam com que eles fizessem contrato, que as crianças fizessem contrato com os demônios, e aí eles virassem demônios. E aí a Rizzy foi escolhida para ser o demônio da bomba, então ela passou por uma mega dificuldade, cheia de treinamento, e, tipo, as pessoas lá não eram tratadas como pessoas. Não tem Chainsaw Man, então a Rizzy continua sendo tratada como uma máquina, entendeu? Ela vai lá ser tratada como... Os outros estavam muito cansados de escrever Chainsaw Man, podia ter tido muita coisa. A gente teve muitos personagens desperdiçados. Kobeni, Fami, Fumiko, parecia a Asa também, eu queria ver muitas coisas da Asa. Não, uma coisa que eu fiquei maluca foi que, tipo assim, a gente não descobriu quem que era o demônio que a Kobeni tinha contrato. Que ódio, nossa, que ódio, cara. Como assim o cara acaba a obra sem dizer que demônio? Essa mulher tem contrato? Cara, não é possível. Já vi muita teoria, inclusive eu vou tentar fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentem aí, um vídeo de uma teoria gringa que eu vi. Então, olha só, mas eu não sei muito o que pensar sobre esse final, assim, eu estou aprendendo a gostar mais dele. Eu não odiei, longe disso, eu não odiei. Mas também não foi, maravilhoso, maravilhoso. Eu tô no meio termo ali, eu não sei explicar o que eu tô sentindo. Tô triste porque acabou, mas tô feliz que Azaden aconteceu. Tá bom? É isso, mas tô feliz pelo Denji. Eu acho que muita gente que tá falando que foi horrível, que não sei o que, a gente colocou todo mundo, colocou muita expectativa nessa. Até a Kobeni tem um contrato com um demônio bem inesperado. Mas então, gente, não tem muito que a gente pode fazer, a gente só precisa agradecer o que aconteceu, entendeu? Não tem nem como mostrar isso direito, peraí. Não dá pra mostrar aqui pra vocês, né? E olha só, quase todos. Vamos lá. Olha só, galera, mas foi sensacional. Foi uma jornada linda. Gostei, mesmo muita gente não tendo gostado, eu gostei, entendeu? Foi maravilhoso, maneiro, sabe? No final ter sido desse jeito não vai anular a obra, entendeu? Tá caindo tudo, meu Deus, socorro! Caindo todos os meus mangás. Meu Deus, olha isso aqui! Esta obra aqui, ansiosa para o anime. E isso, cara, é isso aí, Fujimoto. Obrigado por ter feito uma obra tão maravilhosa. E é isso, galera, tchau!